Fala, afiliados, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, o ABC da Bíblia, 33ª edição da editora Paulus. Esta obra aqui. A Bíblia é muito divulgada no mundo inteiro, no entanto ela é ainda muito desconhecida, pois muitos a têm, mas não a estudam. Mesmo assim, a cada dia aumenta o interesse de nossas comunidades pela Palavra de Deus, e as pessoas perguntam, de onde vem a Bíblia? Quem a escreveu? Quando que ela foi escrita? Por que é um livro tão importante? Com linguagem simples, este livro apresenta aí os elementos essenciais para entender o conteúdo da Bíblia, os seus livros e suas divisões. É ótimo para catequese. Serviço de animação bíblica, sabe? Vou falar um pouquinho mais especificamente de quando foi escrito o Antigo Testamento e como foi observado e multiplicado o Antigo Testamento e como procurar um texto na Sagrada Escritura. Então, o Antigo Testamento ele foi escrito aos poucos, ao longo de quase 1000 anos. Já vimos que de início a história e as leis do povo de Israel eram transmitidas de boca em boca, tradição oral de pai para filho. Quando alguns começaram a colocar por escrito essas tradições, a partir do século X a.C., ou da época de Salomão, não surgiram logo os livros que nós conhecemos. Os textos mais antigos eles foram desenvolvidos e reelaborados mais de uma vez, na medida que o povo ia aprendendo as lições da história. Com a ajuda dos profetas, ia reconhecendo novos aspectos da revelação de Deus. Assim, a Bíblia foi escrita em épocas diversas e por muitas pessoas. Por isso, às vezes, a Bíblia pode contar o mesmo assunto de maneiras diferentes. Compare, por exemplo, o relato da criação do homem e da mulher, em Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 31, e no relato de Gênesis, no outro capítulo, no capítulo 2, de 7, versículos 7 a 25. Outras vezes, no mesmo capítulo, estão entrelaçados textos de épocas distantes. Também há grande variedade de tipos de textos, chamados gêneros literários. No Antigo Testamento temos leis, histórias, crônicas, poesia de amor, cânticos da liturgia, provérbios e até umas poucas fábulas e novelas. Naturalmente é muito importante distinguir esses tipos de texto para entendê-los bem. Como foi conservado e multiplicado o Antigo Testamento, naquela época se escrevia com tinta e caneta. Não se escrevia, com tinta e caneta, mas em folhas de papiro, que eram depois costuradas para formar rolos, ou em pedaços de couro também ou pergaminho, depois ajuntados em forma de um livro. O texto original era copiado muitas vezes à mão. Conhecemos hoje muitas cópias desses antigos manuscritos. Eles transmitiram o texto hebraico do Antigo Testamento e suas traduções mais antigas, gregas e latinas. Só no século XV as Bíblias começaram a ser impressas. E aí se introduziu a divisão em capítulos e versículos, que usamos até hoje. Como procurar um texto na Bíblia? Os livros da Bíblia são divididos em capítulos e versículos, para facilitar a procura e a citação de uma frase. Quando você lê, por exemplo, a indicação Êxodo, capítulo 5, versículo 12, o primeiro número indica o capítulo, neste caso é o livro do Êxodo, o capítulo é o 5, o número depois da vírgula indica o versículo, neste caso é o versículo 12. Na Bíblia, o número dos capítulos está indicado com um grande número. Os versículos com números bem pequenos. Um dos mais antigos manuscritos da Bíblia é o primeiro rolo de Isaías, do século I a.C. Ele foi descoberto na gruta número 1 de Qumran, feito por 17 tiras de couro, costuradas de modo a formar um rolo de 7,34 milímetros, ou metros, aliás, de comprimento e 26 centímetros de altura. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e mandar os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seus comentários, vendo o que você achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem mandados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-nos a chegar a um número de pessoas possíveis. Gostaria aqui de agradecer aos mais de 2.800 inscritos no nosso canal. Acho que é isso, São 2.800? Deixa eu ver aqui. Mais de 2.800 inscritos no nosso canal. Agradecer também aqueles que oram por conta de conteúdo outro passo por aqui, deixando sua visualização, seu like, seus dislikes, seus comentários. E aqueles que compartilham o nosso vídeo, compartilhem nosso canal, seja aqui nas plataformas YouTube e outras redes sociais. Mas é isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.